uma das suas filhas, daqui 10 anos, fala assim, pai, eu vou fazer odontologia. Sim. E aí ela tem 3 caminhos, eu acredito que ela tem 3 caminhos. Ela tem um caminho de, ok, vou fazer universidade pública, ok, vou fazer universidade privada, não, vou fazer fora do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer informações, dicas úteis sobre estilo de vida e saúde numa linguagem muito além dos dentes. Eu sou Eduardo Fregnani, dentista clínico, mas também atuante na área de ensino e pesquisa e procuro aqui nesse podcast trazer informações agradáveis para todo o público. Se você gostar do que ouvir aqui, não deixe de compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, nas suas mídias, para que a gente possa cada vez mais ter um alcance maior. No episódio de hoje, eu tenho a honra de trazer um grande professor da minha geração, um grande influenciador, sob o ponto de vista positivo, trazendo informações baseadas em conceitos científicos e tentando atrair o maior número de pessoas possíveis na área da odontologia. Então, é uma honra ter você aqui, Paulo, Obrigado, nesse podcast para a gente conversar um pouquinho sobre assuntos que vão muito além da odontologia, mas que se relacionam com a odontologia. Uhum. Como ele mesmo disse, estava no trecho de São Paulo, eu peguei ele aqui, aproveitei a vinda dele aqui para a gente conversar, e obrigado por estar aqui. Valeu. Bom, Paulo, nosso podcast é dividido em 4 partes. Então, a primeira etapa se chama Odontologia em Foco, onde a gente vai discutir um assunto. A segunda etapa se chama Explorando Horizontes, onde a gente traz algum assunto muito além dos dentes. Então, pode ser uma discussão sobre uma viagem, sobre um vinho, sobre um livro, enfim, coisas que não se relacionam diretamente sobre odontologia, mas que pode ter muita conexão, como provavelmente a gente vai acabar chegando nesse ponto hoje. Dica do dentista seria aquela dica que nós possamos dar para o público leigo, para um paciente, para uma pessoa que está precisando de alguma informação da odontologia. E a gente termina com uma boa saideira, onde a gente traz assuntos polêmicos, ou assuntos que estão na mídia, que estão chamando bastante a atenção do público, obviamente associado à área da saúde. Perfeito. E hoje eu gostaria de discutir um assunto que vai muito além do que, obviamente, você costuma mais falar, que é envelhecimento dos dentes, que é restaurações. Gostaria de conversar com você sobre algo que eu tenho certeza que você reflete muito, mas talvez discuta pouco, que é o futuro da odontologia. Como as coisas vão caminhar daqui para frente. E eu sempre me pego imaginando, né? Se uma das minhas filhas decidir fazer odontologia, qual o caminho que eu vou poder guiá-las? Será que, tendo em vista tudo que está acontecendo, né? Como que a gente deve caminhar para essa odontologia? E você tendo um papel de ensino, a gente tendo a escola aqui, como que a percepção da odontologia deve estar entre nós, né? Acho que esse é um ponto muito relevante e importante. Então, vamos colocar uma situação hipotética, assim. Um jovem dentista recém-formado, ele teve uma boa formação, e apesar dele ser uma geração que grande parte caminha para tentar uma resolução mais fácil ou mais simples, né? Do tipo, só faço facetas de resina cor BL1, ou não vou nem ter uma cadeira odontológica, só quero fazer Botox, ROF. Mas ele não é esse aluno ou recém-formado. Ele é um recém-formado que gostaria de ser um bom dentista, um bom clínico geral, talvez em um futuro fazer uma especialidade. Mas ele tem uma boa visão. Só que ele está um pouco perdido. E ele não sabe como caminhar. Então eu queria, de alguma forma, que você pudesse explorar um pouco o seu pensamento de como que nós podemos contribuir para a formação desse jovem que está querendo o caminho correto, mas que tem tanta desinformação, tem tanta gente do lado tentando atraí-lo para uma odontologia que eu sei que você considera, assim como eu, talvez a não correta ou a não
não o caminho ou o processo natural, né, de um promotor de saúde, como que você acredita que a gente deve caminhar com ele nessa etapa da vida dele? Legal. Edu, primeiro prazer estar aqui, cara. Muito legal esse podcast, muito além dos dentes. Acho essa estratégia fantástica e que bom que você está liderando. Que você é uma pessoa diferente da maioria que acaba trazendo a estratégia da mídia digital para um ganho de apenas influência ou audiência. Eu sei que seu objetivo aqui é conscientizar as pessoas do que realmente é necessário. Já assisti alguns que você gravou e muito legal estar aqui, cara. Eu sei que é um grupo seleto. Tá? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Bom, vamos imaginar um dentista que passou pela formação entre 2020 e 2025 e está entrando no mercado agora. Uhum. Primeira coisa que esse dentista tem que ter em mente é que o processo de formação, ele que formou esse dentista, ele não é um processo atualizado, contemporâneo. Uhum. Tá? Então a primeira coisa que esse dentista que vai entrar no mercado em 2025 e vai trabalhar os próximos 40 anos até 2065 é entender que as cabeças pensantes do projeto pedagógico que formou esse dentista estão ainda presas na década de 90 e eu posso colocar isso quase como um rótulo. Tá? Uhum. É difícil você rotular, eu sei que existem exceções, mas as exceções elas são CPFs pontuais. Uhum. Eu ia dizer CPFianas, tipo assim, são seres humanos que saíram professores que saíram do trilho e falaram, não, eu vou te ensinar uma coisa diferente na graduação. Uhum. E talvez isso vai estar vinculado a um grupo de pesquisa, talvez isso vai estar vinculado a uma liga acadêmica, projeto extensionista. Não é institucional, tá? Não é nem departamental. Então, a partir do momento que ele entende que a formação que ele está tendo transformou a sua carreira, uma carreira odontológica, para ser aplicada no atual mercado, mas com um olhar muito mais para o passado do que para o futuro, ele precisa ter a mente aberta para procurar conhecimentos adequados para esse novo mercado. Primeiro erro que ele vai tomar, ele pode tomar uma decisão errada, é ele seguir o efeito manada, ele seguir aquilo que você falou. O dentista que entende que estética é mais importante que saúde, e o dentista que entende que o procedimento é mais importante do que o paciente. Ou seja, ele está visando lucro. Por outro lado, o que eu percebo, Edu, é que essa geração que vai entrar no mercado em 2025 ainda carrega uma sequela, um efeito, um remanescente, que é pecado você empreender na área da saúde, é pecado você fazer marketing, é errado você falar bem de você. É antiético você falar de dinheiro, é antiético você falar de venda, e não existe uma clínica, um consultório que funciona sem entrada de recursos. Se você não vende, não adianta nada você falar que você, a não ser que você esteja criando um consultório, uma clínica filantrópica, um projeto de doação, ou seja, uma ação de filantropia, mas não uma ação vinculada a um negócio. Quando você enxerga a clínica como um negócio, o negócio para funcionar, primeiro ele tem que vender. A distorção disso é aquele que coloca a venda acima de tudo. Então, esse recém-formado, que eu entendo que ele possa estar perdido, ele vai ter que procurar um conhecimento que vai agregar ao que ele já sabe, e ninguém está falando que nós estamos formando dentistas ruins. Eu acredito que nessa miscelânea de universidades que nós temos no Brasil, que nós temos universidades de nível A até nível C, D e E, existem bons e maus profissionais saindo da melhor e da pior universidade. Eu conheço bons profissionais que se formaram em universidades que não são conhecidas. E eu conheço grandes universidades que formaram profissionais iatrogênicos, tá? E influenciadores do mal. Eu gostei quando você falou influenciador. Aí você colocou Paulo influenciador para o bem. Você colocou alguma coisa nesse sentido. Porque eu também sou a favor da influência do bem para o mal. Eu gosto muito dessa dicotomia. Pois bem, independente, seguindo aqui no dentista que possa estar perdido em 2025, ele vai ter que saber selecionar aonde ele vai procurar esse conhecimento.
quem serão as referências? Ou quais serão os profissionais que vão inspirar esse profissional? É isso que eu ia falar. Então, a figura de um mentor talvez seja cada vez mais necessária. É extremamente necessário. Você me antecipou sim, no alvo. O mentor. Nem todo professor é um mentor de carreira. Sim. E nem todo mentor, posso até dizer que os melhores mentores não são os melhores professores. Deixa eu trocar minhas palavras aqui para que as pessoas entendam. De repente você tem um professor que o cara é muito bom de cirurgia. Ele é o melhor professor de cirurgia que você já conheceu. Ou ele vai ser o melhor professor para te ensinar aquela técnica. Esse é o verdadeiro professor. Ele vai te ensinar uma técnica. O professor, ele domina uma técnica, ele domina um nicho, ele domina aquela tecnologia, ele te ensina um protocolo. Esse é um professor. Então você tem um professor de dentística, você tem um professor de pério, você tem um professor de endo, etc. O mentor, ele nem sempre vai ser o melhor professor de cirurgia, não vai ser o melhor professor de dentística. O mentor é aquele profissional que viveu experiências que você ainda vai viver, ou viveu experiências que ele deseja que você não viva, e ele tem a habilidade de detectar em você as suas melhores competências, e ele tem a habilidade de diagnosticar em você as suas piores limitações. E quando que ele atua como mentor? Quando ele te ensina a potencializar suas competências e ele te ensina a corrigir suas limitações. O mentor, ele abre portas, ele cria processos, ele não te ensina a técnica final. Então, os verdadeiros mentores de carreira, que hoje eu tenho alguns e eu pude escolher, nem sempre são da odontologia. Alguns são, outros não. Porque dependendo do momento que eu espero o avanço, ou dependendo do momento que eu espero evoluir, eu vou estar pronto para escutar, porque o mentor, para ele aparecer, você tem que estar pronto. Porque às vezes ele já passou por você várias vezes, você não percebeu que ele estava ali. Você não estava pronto para receber a mensagem. Bom, e acho que tem muito uma questão também da atitude, né? Assim, de você ser o exemplo, né? Assim, da pessoa, do mentorado, vamos dizer assim, observar aquela pessoa como um exemplo no quesito atitude, né? Assim, do dia a dia, na rotina, como que é aquele comportamento diante das diversas situações favoráveis e não favoráveis, e aquele moldando aquelas pessoas também, né? Acho que tem um pouco desse aspecto também. E talvez isso, não generalizando, mas que pode ter acontecido de um aluno numa considerada boa universidade, mas que não teve a oportunidade de ter uma pessoa do lado para minimamente moldá-lo ou guiá-lo, versus o outro que estava numa universidade, numa faculdade não tão reconhecida, mas que teve a oportunidade de estar no dia a dia com um ótimo profissional, com uma pessoa que funcionou como mentor e desenvolveu e mostrou para ele um caminho mais favorável, né? Exato. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da Joyce, que trabalha conosco lá. A Joyce trabalha comigo há 8 anos. Equivale quase a 2 faculdades. Ela aprendeu comigo uma dentística, ela aprendeu comigo a conversar com o paciente, ela aprendeu comigo a lidar com situações de erros e como você pode sair de um erro sem prejudicar a sua marca, sem lesionar o paciente e sem estragar o processo de venda. Ou seja, ela aprendeu comigo, só que ela aprendeu também com a Michelle na periodontia, ela aprendeu com a Nayara na endo, com o Thiago no implante. Nós, para ela, num determinado momento, fomos professores. Porque ela aprendeu técnicas ali. Enquanto ela fazia o curso de graduação, ela estava comigo. Só que num determinado momento, nós funcionamos como mentores. Por quê? Ela, por diversos momentos, ela teve dúvida de qual caminho trilhar e qual caminho seguir. O mentor, ele vai te direcionar para os melhores cursos para que você possa explorar suas melhores habilidades e competências. E ele vai te direcionar para os melhores treinadores para que você faça treinamentos para quebrar suas objeções e ultrapassar suas limitações. Hoje eu entendo claramente essas figuras para mim. Quem foram os meus professores, quem foram os meus orientadores quando eu falo em pós-graduação, quem foram e são os meus treinadores, porque eu escolho pessoas para treinar junto com elas, e quem são os meus mentores de carreira. Para mim são 4 pessoas completamente diferentes. Tudo bem, você pode encontrar, é raro, mas você pode encontrar uma pessoa que tem o papel de professor, treinador e mentor. É raro. Normalmente são profissionais diferentes, com perfis diferentes, com conexões diferentes.
Eu também tenho essa percepção de algumas pessoas que foram muito importantes para mim. Em momentos diferentes, eu acho que maturidade do Eduardo diferentes também, que foram, de certa forma, me moldando, mas são pessoas que são muito icônicas para mim, assim, do que aquela pessoa foi capaz de produzir de mudança da formação do Eduardo. Então, Exato. eu concordo completamente com você. Olha que interessante, Leonardo, desculpa te interromper. Me veio aqui, eu não vou colocar o nome, mas me veio aqui uma imagem de um grande professor de prótese. Um cara muito bom, uma das melhores mãos que eu já vi trabalhando. Mas de uma antipatia absurda, uma falta de empatia, uma falta de compaixão com o aluno, que criou diversas carreiras que foram determinadas, e isso são relatos dos meus colegas de época, de eu vou fazer cirurgia porque eu não gosto de prótese por causa do fulano. Ou seja, eu conheço grandes mentores que não têm doutorado. E eu conheço grandes doutores que não são bons professores. E eu conheço ótimos professores que são doutores, mas não são bons mentores. Ou seja, você começa a entender que o aluno ele tem que estar pronto. E aí vem talvez esse aluno que está perdido, ele possa estar perdido, ele também tem que ter a maturidade, o mínimo de maturidade para dizer o seguinte: eu vou aprender com essa pessoa o que ele tem de melhor. Ele é bom de prótese, eu vou aprender prótese, o resto eu vou ignorar. E nós vivemos hoje uma geração que ela conflita. Existe um conflito geracional. Sem dúvida. Nesse conflito geracional, os mais jovens acabam sofrendo muito por não estarem prontos para entender isso. E falar, cara, se ele é o professor de prótese, então deixa eu aprender prótese com ele. E não que eu vou aceitar ele me tratar mal, não é isso. Tá? Existe um limite para tudo. Mas eu não posso vincular a imagem com o papel. Se o papel dele é ser professor, eu vou aprender com ele o que um professor tem que me ensinar. Conteúdo, técnico, conhecimento. O resto, eu não vou tê-lo como uma inspiração, ele não vai ser minha referência de carreira, ele não vai ser a direção para o futuro. Eu aprendi o conteúdo, paguei o curso, passei na matéria, ótimo, cumpri o papel. As pessoas às vezes confundem isso. Sem dúvida. E acho que talvez até por ser jovem, né? Pela imaturidade natural do ser humano, né? De que todo mundo tem esse processo. E antes de encerrar essa primeira parte, só para finalizar e caminhar para a segunda parte, que acho que vai complementar, inclusive, explorando alguns livros aqui que a gente trouxe. Só uma última pergunta assim, para você. Imagina a situação que eu até coloquei aqui na introdução. Que uma das suas filhas, daqui 10 anos, fala assim: pai, eu vou fazer odontologia. Sim. E aí ela tem 3 caminhos. Eu acredito que ela tem 3 caminhos. Ela tem um caminho de, vou fazer universidade pública, vou fazer universidade privada, não, vou fazer fora do Brasil. São 3 caminhos possíveis para um jovem. E entendendo o quanto que você entende o ensino da odontologia no Brasil, ou o quanto que você está intrinsecamente ligado a isso. Obviamente que eu estou fazendo uma projeção para daqui 10, 12 anos, que é uma situação minha também, pessoal. Mas, de alguma forma, a gente pode interferir e pode orientar onde essa criança deve seguir a sua trajetória. Como que você entende? Porque eu entendo que, por um lado, a universidade pública, obviamente que talvez tenha os melhores recursos de pesquisa, os laboratórios, mas em contrapartida, até onde eu enxergo, com uma infraestrutura muitas vezes sucateada, como você falou, com uma abordagem de ensino ultrapassada, a universidade privada, poucas boas, com estrutura adequada, e que talvez daí não tenham professores com comprometimento da universidade pública de querer realmente se doar à docência, e uma opção mais difícil, mais possível, de buscar um ensino fora do Brasil. Acho que cada vez mais o jovem tem possibilidades para esse crescimento. Você já pensou sobre isso? Assim? Quase todo dia, quando eu vejo as meninas. O que você pensa sobre isso? Tá. Bom, nós estamos falando então, no meu cronograma, 2035. Esse é o meu cronograma. 10 anos. 10 anos. Bom, eu começaria assim, Edu. Eu sentaria para estudar junto com ela, numa análise mercadológica, o projeto pedagógico que vai formar.
Tô imaginando aqui, eu, Maria Júlia e Beatriz. E uma das duas chegar e falar, pai, eu quero fazer odontologia. Daqui uma década, o que eu desejo numa faculdade de odontologia para minha filha é que essa faculdade ela não censure a minha filha com relação a conhecimentos de empreendedorismo, de mercado e de comunicação. Quando eu digo censura, tem um autor, Yuval Harari, ele escreveu Sapiens, escreveu Homo Deus. Ele fala assim, tem duas maneiras de você censurar uma sociedade ou um grupo de pessoas. Ou você corta a comunicação, você corta o conhecimento, você tira o conhecimento, ou você inunda essa sociedade de conhecimentos desnecessários. Nós estamos vivendo esse segundo tipo de censura. O que seria uma inundação de conhecimento desnecessário? Se eu entrar numa universidade paulista, que são consideradas as melhores do país, de acordo com alguns rankings, de acordo com alguns critérios, vamos pegar as estaduais. Eu não preciso citar nomes. Eu encontro uma inundação de oportunidades de formação de pesquisadores. Várias oportunidades. Bolsas, incentivo à pesquisa. Será que nós temos espaço para essa quantidade de pesquisadores no mercado? Se eu entrar numa faculdade que não tem o DNA da pesquisa, que não necessariamente são as particulares, eu conheço muitas públicas que não têm pesquisa e conheço muitas particulares que hoje têm infraestrutura interessante para pesquisa. Eu posso entrar hoje numa universidade que ela não tem nenhum DNA para pesquisa. Sim. E o professor que está vinculado é um professor que também não tem uma aplicação clínica com muito embasamento. Ou seja, eu posso receber diversos tipos de informação que não são necessárias ou aplicadas para aquela geração. Eu também estou censurando da mesma forma, não estou dando oportunidade. E quando a gente fala de universidades fora do Brasil, sabendo que a odontologia brasileira é uma das melhores do mundo, eu fico até preocupado, porque dependendo do lugar, eu ainda prefiro que estude aqui. É engraçado isso, né? Dependendo do país, eu prefiro que ela estude aqui. Por exemplo, tem diversos países na Europa que eu não desejaria que ela cursasse odontologia. Tá? E países considerados mais ricos que o Brasil. Porque a odontologia desse país é uma odontologia atrasada. O que eu olharia? Utilizando tecnologia. Primeiro, cara, daqui a uma década, essa universidade ela tem que estar com um projeto pedagógico totalmente conectado com inteligência artificial. Não só generativas, mas dispositivos e tecnologias que possam permitir que esse aluno procure realmente criar o seu mecanismo de capacitação de acordo com a sua própria demanda. Hoje eu acredito que o projeto pedagógico, do jeito que nós vivemos a odontologia, ele deixa o aluno limitado, quase que manco. É como se você entregasse um diploma e uma muleta para ele. Por quê? O aluno não participa do processo de formação. Não existe um processo de... Você fala, Paulo, mas como que o aluno vai querer participar? Como que o aluno vai participar do projeto de formação, sendo que ele não é um dentista? Mas é aí que está o problema. Nós não temos que formar o dentista somente com pensamento técnico. Eu acredito que, tecnicamente, nós estamos formando bons alunos, mas somente tecnicamente. Quando você vai falar em posicionamento do profissional no mercado, quando você vai falar de empreender a própria marca, quando você vai falar de treinar esses futuros dentistas em comunicar com seres humanos, comunicar com o paciente com transtorno de ansiedade, dentro da sua área, comunicação multidisciplinar e multiprofissional no ambiente hospitalar, por exemplo. Ou seja, nós estamos entregando um diploma e uma muleta, porque nós estamos formando profissionais mancos, limitadíssimos. Na essência, o projeto pedagógico vigente hoje é quase que o mesmo de 30, 40 anos atrás. Mudou pouca coisa, perto de tudo que o mercado mudou. Eu não estou nem falando de doença não cariosa, estou muito acima disso aí, tá? Não é só uma questão de mudança de doença ou de conceito, mas uma mudança de contexto. Sim, sem dúvida. Até da forma e possibilidade da informação e do conhecimento chegar para o aluno, né? Exato. Recursos audiovisuais, formatos de aula. Eu tenho um aluno que ele tem uma habilidade fantástica em comunicação, eu tenho que ter um projeto pedagógico que vai alimentar esse aluno de ferramentas para que ele seja um comunicador da odontologia.
E se eu tenho um aluno que tem mesmo um DNA para organizacional, de laboratório, pesquisa, eu tenho que ter um projeto pedagógico que vai direcionar esse aluno. E não ficar tipo, fica lá, vai ser orientado do fulano, orientado do ciclano, que o grupo... Não, sinceramente, nós matamos carreiras aqui. Eu não queria colocar dessa forma. Mas se esse aluno que estiver entrando agora no mercado entender isso, é quase que uma libertação. Ele pode construir a sua própria pós-graduação dentro daquilo que ele entenda que é o correto para ele, que ele tenha maturidade para selecionar um bom mentor de carreira e esse mentor possa explorar. Você é um bom vendedor, você entende processo de venda, você já traz isso. Você comunica bem, você entende, você gosta de números, você tem essas habilidades. Vamos trabalhar sua carreira em cima disso. Paulo, mas eu vou criar carreiras iguais? Pelo contrário, você vai potencializar as habilidades pessoais, personalizadas. Personalizar o ensino. Isso não significa que as áreas que ele não é bom não devam ser exploradas também, né? E isso é algo que a gente tem que observar em tudo, né? Eu sempre observo isso aqui, por exemplo, na clínica, né? Tem uma pessoa que é muito boa em receber as pessoas, em cuidar das pessoas, a missão dela vai ser essa, a gente potencializa isso nela, explora isso nela. Mas não significa que outras áreas que ela é menos capaz ou tem menos habilidade não possam ser aprimoradas e também ter benefício. Acho que isso é realmente algo que precisa ser visto, né, e pensado. É verdade, porque senão vão pegar esse trecho aqui do vídeo e vão falar que a gente está defendendo o papel do orçamentista. Sem dúvida. Porque existe uma distorção para isso. Tem lá o dentista que não gosta de atender, o dentista que não gosta do mocho, criou agora o papel do orçamentista, que é aquele que fica lá na clínica. Não é isso. A gente não está dizendo nada disso, pelo contrário. Mas é explorar o potencial no contexto que ele vive, usando as habilidades que ele tem e trabalhando as limitações daquilo que ele não tem e possa ter. Sim. Então, por exemplo, eu sou um dentista que estou me capacitando para ser um profissional da área da saúde do norte de Minas. O que o norte de Minas precisa? Será que eu vou ter que esperar esse dentista entrar no mercado, conhecer o mercado e se moldar para aquele mercado? O papel, na minha visão, de um projeto pedagógico futuro é preparar o dentista de acordo com o perfil. Então, se eu pudesse sentar com 40 alunos e traçar arquétipos, perfis, habilidades, competências, um projeto pedagógico que eu procuraria para minha filha. É muito interessante. Com certeza. Caminhando para o nosso próximo bloco, que é o Explorando Horizontes, eu acredito que vai ser até uma complementação disso. Eu trouxe um livro, você trouxe outro livro, que exploram, acho que muito essa questão do autoconhecimento, ou a questão de como a gente, melhorando aspectos pessoais, pode transformar a nossa carreira profissional. Eu acho que existe uma grande tendência das pessoas focarem, mais uma vez, muito na parte técnica, ou como eu posso me tornar um profissional melhor. E muitas vezes se esquece de, mas espera aí, quem eu sou? Eu me conheço o suficiente para me tornar um profissional melhor? Sabendo quem eu sou, aonde eu posso chegar? Eu acho que esse tipo de reflexão poucas pessoas acabam fazendo. E talvez eu tenha iniciado esse meu processo de autoconhecimento, de buscar autoconhecimento, que isso permanece até hoje, com esse livro que eu trouxe aqui, que é um livro lançado em 2010 pelo Deepak Chopra, que eu não conhecia, e depois desse livro eu já li muitos outros dele, que é o Efeito Sombra, esse especificamente. E ele foi lançado em 2010, então eu tinha meus 30 e poucos anos. 31. E foi um ano muito importante para mim, porque foi o ano de nascimento da Isabel, minha primeira filha. E naquele momento eu posso dizer que estava com uma carreira muita ascendência, então eu já tinha terminado meu doutorado, estava com muitos trabalhos publicados, trabalhava em 3 hospitais, 2 consultórios, ministrava curso de atualização, de especialização, uma vida maluca, viajava dando curso, e aí de repente a Isabel nasce e eu paro e falo, ok, um misto de muita emoção, o que eu vou fazer daqui para frente, porque acho que não combina comigo não estar próximo, mas eu não tinha capacidade de entender como que eu lidaria com tantas emoções assim. E aí, por muita coincidência, esse livro chegou para mim,
para uma pessoa que eu admiro muito, que é o professor Ruiz Atugo, ele que me presenteou com esse livro. E a gente já era amigo há alguns anos, assim. Uhum. E esse livro foi meio que uma descoberta para mim de algo muito interessante, que poucas pessoas entendem. Que o efeito sombra, na verdade, é que o resumo, né, a premissa do livro é que todos nós temos um lado escuro, um lado sombra, e que a gente nega esse lado. Pode ser uma emoção tipo raiva, pode ser um talento, pode ser uma aspiração, mas que a gente fica negando esse nosso lado sombra. E ele justifica aqui de uma forma muito interessante, com vários exemplos, que na verdade, a partir do momento em que você enxerga isso e aceita isso, e explora esse seu lado sombra, vamos dizer que é o seu lado totalmente sem máscaras que você veste para estar aqui, para estar em casa, você com você, e você consegue explorar esse seu lado, você atinge níveis maiores de criatividade, níveis maiores de plenitude, de felicidade. Então esse livro foi meu começo, assim, nessa minha tentativa de descoberta de autoconhecimento. Legal. E eu não tenho dúvida que me fez muito bem profissionalmente também, porque a partir de eu me entendendo melhor de quem realmente eu sou, aonde eu queria chegar, isso me trouxe a minha carreira também para cima. Que eu acho que é mais difícil de eu evoluir profissionalmente e trazer o Eduardo Pessoa para cima. Então, você evoluindo pessoalmente, minha visão, né? Você evoluindo pessoalmente, você alavanca a sua carreira. Você evoluindo profissionalmente, não necessariamente você alavanca você pessoalmente como pessoa em termos de plenitude, em termos de felicidade. Então, aqui foi o começo de uma busca por um autoconhecimento, por um equilíbrio. Então, recomendo para todos. Se você não leu, eu recomendo super. É um livro antigo, mas é super atual, porque é meio sem data. O Efeito Sombra, de Deepak Chopra. Acho uma leitura, assim, não é uma leitura simples, mas é uma leitura agradável do ponto de vista de quem quer algum tipo de evolução. Legal. E aqui também tem o seu livro, que na verdade eu roubei lá da Cissa, que você presenteou. Sim. Presenteou ela de uma das suas muitas leituras que você tem feito ultimamente, que eu acho algo muito interessante de tentar, mais uma vez, influenciar sob o ponto de vista do bem. As pessoas a leituras e reflexões que parecem estar longe da odontologia, mas tem completa conexão, né, com a odontologia. E queria só que você comentasse um pouquinho sobre esse livro e para ver se o nosso público também tem interesse na leitura. Edu. Primeiro, obrigado pela dica. Quero depois fotografar o Efeito Sombra. E faço a mesma coisa que você. Eu costumo dobrar. Faço isso quando eu não estou com a caneta na mão. Eu dobro a página. Ou seja, aqui tem um insight legal. Já vi que, né? Legal, cara. Como é a plenitude. Legal, já estou curioso para ler esse livro. Isso que eu estou fazendo, e que eu venho fazendo nos últimos 2 anos, e com mais intensidade agora, nesses últimos 3 semestres, vamos colocar aí, foi uma mudança de hábito, algo que eu decidi para mim, que era adquirir conhecimento daquilo que não esteja vinculado à minha profissão diretamente. E exatamente isso que você falou. Nem toda a ascensão que eu tive profissionalmente me trouxe uma melhoria pessoal, mas todas as vezes que eu me melhorei, que eu percebi essa melhora como pessoa, a minha profissão veio junto. Isso é fato, pode ser a conclusão aí para a gente não colocar a profissão acima das nossas ambições pessoais, das nossas ascensões pessoais, das nossas relações pessoais. Acho que a profissão ela tem que vir como uma consequência, não como uma causa, senão a gente mata muito, né? Eu percebi claramente nesses últimos anos que eu estava sacrificando inclusive agendas pessoais para o hobby, para aquilo que eu gosto de fazer, em prol da agenda profissional. E isso me custou muito. Me trouxe ascensão financeira? Trouxe, mas me fez repensar muita coisa. Esse autor, o Greg McKeown, né, eu vou chamar de Greg aqui, porque eu não quero errar o sobrenome dele. Ele escreveu um livro que é o Essencialismo, que é um livro fantástico. Acho que muitos aqui, você já comentou comigo que tinha lido. Ele fala
sobre o equilíbrio, sobre o poder do não, o poder de você fazer a sua gestão de sonhos, de projetos, de tempo. Uhum. O sem esforço, ele vem na sequência. Eu acho que depois que você lê o Essencialismo e lê o Sem Esforço, ele traz de forma mais pragmática e prática como que você vai praticar o essencialismo, como que você pratica o seu dia a dia, como você pode traçar a sua agenda de trabalho gerando menos esforço energético, menos desgaste. Por exemplo, tem um momento do livro, ele traz uma tabela, acho que é uma tabela fantástica, ele faz aqui, o resumo do sem esforço. Está na página 108 do livro. Ele fala como que você deve desfrutar dos momentos de lazer sem conectar. Por exemplo, ele faz uma crítica, Edu, do que realmente é férias para o profissional. Será que realmente você está de férias? Ou ele até faz uma crítica também daquilo que você tem como hobby. Às vezes você fala assim, não, eu jogo tênis para desestressar. Tá, e como é que é o jogo de tênis? Pô, você está indo lá, você está se matando no tênis, você é competitivo. Será que você não está levando para o esporte ou para aquele momento que você tem como descanso toda a sua característica de trabalho? Ou seja, você é competitivo no trabalho, você é competitivo naquele esporte. Você é líder no trabalho, você também quer ser o líder ali no esporte. Você está só mudando de ambiente, mudando de função. O sem esforço também valoriza muito a inversão dos papéis. Como, por exemplo, ele fala, você tem que inverter as suas ações no seu ambiente de convivência. Por exemplo, passe um momento com a sua equipe tentando entender como a sua equipe, vou imaginar, a sua equipe de recepção, o seu front-end, ou a sua equipe de marketing está trabalhando. O sem esforço, ele prega a linha também do trabalhar e ter os seus momentos de intervalos reais, de desconexão. É atingir os seus objetivos com a menor quantidade de gasto energético possível. Legal, fiquei curioso para ler. Totalmente um livro anti-burnout. Tá? Sim, muito legal. Vale muito a pena. E recomendo a leitura. Assim que foi liberado lá em casa, a leitura. É isso aí. E que remete muito ao que nós estamos vivendo. Você, eu, Ana Cecília, Michele. Por quê? Nós estamos trabalhando mais como dentistas, trabalhando mais como professores. Então, toda vez que a gente abre uma oportunidade de trabalho, como aqui, nós estamos aqui na Arena, que é um anexo da São Paulo Dent Studio. Sim. É mais trabalho para o Eduardo. Sem dúvida. É mais trabalho para a Ana Cecília e é mais esforço para vocês. Ou seja, isso acontece comigo também. Porque a gente quer subir, nós queremos mais ascensão, nós queremos maior posicionamento, nós queremos ser melhores profissionais, melhores dentistas, melhores professores. Só que estamos fazendo isso com mais esforço. Às custas de o equilíbrio de energia. Sim, sem dúvida. Então, olha lá, pessoal, fica a dica desses dois livros. Estou curioso para ler esse aqui, Sem Esforço, Greg McKeown, e O Efeito Sombra, de Deepak Chopra. Acho que são duas leituras muito bacanas se vocês não conhecem. Legal. Caminhando para o nosso terceira parte, PV, e acho que tem total relação com o que a gente vem conversando até agora, para o nosso público não dentista. São para aquela pessoa que, poxa, preciso procurar um profissional dentista, estou sem uma indicação de uma referência, uma pessoa para me ajudar, sou novo na cidade, ou mudei para cá agora, ou não, eu quero por conta própria buscar um profissional. E é algo que me preocupa muito, tendo em vista a forma ou a quantidade de informações erradas ou de coisas extremamente midiáticas que chegam para o público leigo, né? Seja em rede social, seja com outras mídias, mas qual a dica que você daria para uma pessoa que quer procurar um bom dentista, né? Existe uma ordem, assim, o que deve ser observado ali para você conseguir uma boa referência ou não? O boca a boca ainda continua sendo melhor? Você tem uma referência a partir de uma pessoa que você realmente confia? Porque indicar também é algo difícil. Porque eu vejo que muita gente cai em ciladas, né? Cai em ciladas e acaba facetando os dentes sem necessidade por conta de um inconsciente coletivo, vamos dizer assim, né? De uma busca a partir de Instagram, TikTok, etc. Né? Então, como que você falaria para uma pessoa não dentista, procure um profissional
dessa forma? Existem bons profissionais dentro e fora da rede social. Sem dúvida. Tá? Então eu acredito que hoje a gente tem que ter um bom senso entre o boca a boca analógico e o boca a boca digital. Boca a boca analógico seria a oportunidade que você tem de conversar com alguém sobre uma necessidade odontológica e se alguém te indicar, não, vai no meu dentista que ele é bom. Onde é que está o risco nisso? Que de repente o dentista dele é bom naquilo que foi feito na boca dessa pessoa. Tipo, ele é um bom ortodontista. Mas não necessariamente ele vai ser um bom dentista para resolver o meu problema. E como esse meu colega que me indicou, essa pessoa que me indicou, ela não entende de odontologia, pelo fato dela ter sido bem tratada, bem acolhida e bem resolvida, ela vai me recomendar. Ela pode recomendar um péssimo dentista, porque de repente a pessoa está precisando de uma intervenção cirúrgica, ou de repente um diagnóstico de uma doença bucal, etc. Tá? Lógico que vai caber agora essa pessoa que recebeu essa indicação ponderar isso, mesmo não sendo dentista. Né? E esse dentista ser ético o suficiente e falar o seguinte, olha, apesar que você foi indicado pela minha paciente, ou pelo meu paciente, isso que você precisa não cabe a mim. Ou seja, ela pode cair numa cilada aí também dessa mesma forma, se esse dentista for ou não dentista ético. Na rede social é a mesma coisa, porque a rede social ela também mascara números. Os melhores dentistas não são aqueles que têm mais seguidores, números podem ser comprados e maquiados. Os melhores dentistas não são necessariamente aqueles que falam bem. Você pode ter ali um ótimo comunicador, mas um péssimo executor. Sim. E nem sempre o melhor dentista é aquele Instagram, aquela rede social que é badalada. Né? Se o fulano que é famoso fez o tratamento lá, isso pode ter sido uma permuta. Ou, dependendo do nível de influência desse paciente ou dessa estrela, desse popstar, talvez o dentista até pagou para fazer o tratamento. Né? O que eu colocaria? Avalie, pondere as competências desse dentista com relação se ele está seguro naquilo que ele está te transmitindo. Peça para o dentista referências de pessoas que ele atendeu. Né? É tão simples. Olha, eu atendi fulano, fulano e fulano, da mesma cidade, do mesmo bairro, da mesma vila, do mesmo setor da cidade. Né? De repente você pode recomendar 2 ou 3, você pode pedir, me dê 2 ou 3 indicações de que fizeram esse procedimento, é simples, né? Algo que pode ser feito de forma ética, a partir do momento que o dentista pode falar, olha, eu vou te indicar sempre para 2 ou 3 pacientes que me perguntarem. Por exemplo, eu tenho as minhas pacientes que eu atendi e que são pessoas que eu confio e que eu pedi a liberdade. Olha, posso recomendar você, caso algum paciente tenha dúvida sobre esse procedimento? Essa é uma estratégia muito interessante. Uma estratégia simples, né? É uma estratégia que ela acaba sendo um boca a boca analógico. Eu estou te indicando. No entanto, nós podemos fazer isso de forma digital. Se o paciente, de forma voluntária, ou pelo menos consciente, não se sentir desconfortável, a gravação de uma prova Depoimento. social. Depoimento. A rede social ela tem muita coisa forçada, né? Eu não gosto muito de pegar e... Eu não gosto de fotografar os meus pacientes particulares. Eu não estou criticando quem faça isso. Mas acredito que a maioria das pessoas não se sentem bem fazendo isso. Assim, eu não quero ser fotografado que eu estou fazendo procedimentos estéticos pelo meu dentista. Agora, eu posso criar mecanismos de comunicação e envolver o meu paciente no processo e dizer o seguinte, seu caso ficou bom para você, ficou ótimo para mim, eu fiquei muito feliz pelo resultado e acredito que você vai ser muito bem-vindo na minha rede contribuindo. Voluntariamente, tipo, cara, que legal, você quer ir? Ótimo. De forma consciente, de forma correta, ética, essa identificação. Agora, o leigo procurando dentistas, hoje, cara, tem que tomar muito cuidado. A rede social ainda é o melhor caminho para ele cair numa cilada. Então, fico alerta aí para você procurar e sempre buscar referências que sejam boas referências, né, para você não cair numa cilada, infelizmente. Bom, Paulo, caminhando para o nosso quarto e último bloco, a nossa saideira, e hoje nós vamos conversar com um assunto que acho que é de altíssima relevância para a odontologia, uma bandeira que você vem levantando também, acho que na verdade todos nós da odontologia deveríamos levantar, e só um parênteses antes de entrar propriamente nesse tema, que nós vamos falar sobre cigarros eletrônicos, mas o dentista nem sobre cigarro entra propriamente dito numa estratégia
efetiva de promoção de saúde e de estratégia contra o tabagismo, né? Então, o dentista historicamente não participa dessas estratégias de combate ao tabagismo. É uma coisa muito sutil, né? Muito incipiente, explorado por muitos poucos. Quem no consultório tem uma conversa reta com um paciente que fuma e fala, cara, isso está se fazendo muito mal para sua saúde, isso está te prejudicando não só do seu ponto de vista oral, que talvez seja um ponto de vista pouco relevante dentro do sistema. A gente explora de uma forma muito pouca, né? A gente faz pouco, muito pouco. Mas que agora entra no universo do cigarro eletrônico, que tem números assustadores, né? Então, mais de 4 milhões no Brasil de pessoas já utilizaram cigarro eletrônico. Nos últimos 6 anos, não sei se eu li hoje essa informação, nos últimos 6 anos houve um aumento de 600% no uso do cigarro eletrônico, que ainda não é permitido, certo? A Anvisa não permite a venda e distribuição desse cigarro eletrônico. E óbvio, porque se é algo ainda novo, a gente não sabe se, ao invés da fumaça ou vapor, vai trazer malefício, como já é bem categorizado, cientificamente comprovado, da fumaça do tabaco inalado. Mas faz todo sentido, né, para uma plausibilidade, que também vai ter o seu malefício, né? A gente já tem relatos na literatura, né, de muitos danos pulmonares, principalmente, mas com certeza a cavidade oral também vai ser influenciada, né, pela formaldeído, nicotina, né, várias questões químicas que estão no cigarro. E queria entender como, se você entende, porque mais uma vez, como eu falei no início, só fazendo meu raciocínio, a gente criticar o cigarro eletrônico, a gente só está chamando a atenção do cigarro eletrônico. A gente tem que, eu acredito que nosso papel como promotor de saúde, não basta criticar o cigarro eletrônico. A gente tem que trazer uma ideia de, ok, não é isso, é esse estilo de vida aqui que é o melhor. E é a mesma coisa que quando eu falo assim, ficar criticando faceta de resina com cor e formato esdrúxulo ou com sobrecontorno. Ok criticar, mas por que não mostrar o certo e evidenciar o correto? Porque criticar é muito fácil. Então, ok, mas qual é o caminho para o correto? O que nós precisamos fazer para o correto? E nessa linha do cigarro eletrônico, como você acha que o dentista, como promotor de saúde, que é uma palavra que eu gosto muito e você também gosta muito, deve participar, seja no seu ambiente do seu nicho de pacientes, de consultório, como que você acha que ele deve construir uma campanha de alerta, ou dentro de uma universidade, ou dentro de uma rede social? O que a gente pode fazer para alertar a sociedade e às vezes os pais dos jovens, porque são uma grande parte acabam sendo jovens que estão sendo usuários, né? Tem adultos também, mas acabam sendo jovens, adolescentes, para notificar e alertar sobre os potenciais riscos para a saúde dessas pessoas, né? Assim, Eduardo, eu acredito, cara, que o dentista, quando ele entende que ele é uma marca, e que a marca dele remete à saúde, ele tem que ser totalmente contra aquilo que não é saudável. Não dá para uma marca ser mais ou menos. Você pode pegar marcas no ramo do mercado de alimentos, marcas no mercado de tecido, moda, não importa, marcas de carro. Não dá para você jogar mais ou menos. Não dá para você chegar e se posicionar. Tá bem, então se você fuma cigarro eletrônico, eu vou te vender cerâmica porque resina mancha. Entende? Exato. Você começa a criar na cabeça do usuário e você vai dar um jeito de mascarar o problema dele. Já que você fuma, então eu vou ter que aumentar a sua quantidade de melatonina. Isso aqui, se eu fosse um médico que estivesse discutindo, porque eu sei que o cigarro eletrônico ele vai alterar seu ciclo do sono. Já que você fuma, eu já sei que quanto mais cigarro eletrônico você fuma, mais ansioso você vai ficar. Então, eu vou te recomendar aqui um psiquiatra para que você utilize um ansiolítico mais potente. Vai chegar uma hora que o dentista... Vai chegar uma hora não, essa hora ela está chegando, tá? Como a rede social ela é um ambiente
riquíssimo de oportunidade de compartilhamento de conteúdo, bom e ruim, o paciente vai entender quem é o dentista que realmente tem uma marca vinculada à saúde e quem é o dentista que não tem marca vinculada à saúde. Isso está muito claro. Para o leigo, está muito fácil de se entender. É muito perceptível. E aquele dentista que realmente se posiciona como promotor de saúde, não dá para ele jogar na tangente. Não sei se eu vou magoar, não sei se eu vou perder o meu paciente. Para começar, um ótimo posicionamento para profissionais que querem realmente vincular sua marca contra o cigarro eletrônico é demitir pacientes que usam cigarro eletrônico. Eu não vendo mais restaurações e procedimentos estéticos para pacientes que utilizam cigarro eletrônico, porque a primeira coisa que ele vai me perguntar é quanto tempo vai durar o procedimento. E eu não quero comprar essa briga para mim. A questão não é mais dinheiro. E o incrível, Eduardo, 70% dos demitidos voltam e compram o meu serviço. Estou escrevendo isso. Essa é parte de um trecho de um livro que eu estou escrevendo, exatamente sobre posicionamento na área da saúde. O posicionamento na área da saúde, ele vai além do tipo, eu acho minha ideologia ou minha filosofia de trabalho. Uma questão de marca. Aonde você quer estar posicionado e como você quer ser lembrado. Eu não quero ser lembrado como dentista mediano, medíocre ou aquele que, se você fuma cigarro eletrônico, eu faço isso. Complacente. Se você não fuma, eu faço isso, cara. Não é esse o tipo de posicionamento que eu desejo para minha marca. Então, se eu tenho lá um jovem, vamos ser bem específico, pós-ortodôntico, diastema, 19 anos de idade. Como que eu vou transformar esse diastema? Com resina. Fuma cigarro eletrônico? Não atendo. E alguém vai ficar sabendo disso, porque normalmente esse jovem não vai pagar a conta. Quem vai pagar a minha conta é o pai e a mãe. Então, se ele não tiver acompanhado, o pagador da conta vai receber o meu recado. E se ele tiver acompanhado, normalmente a pergunta que eu recebo é: por que ele não pode fazer? Olha, o melhor material para o seu filho é o material que eu vou desgastar o dente dele, vou moldar e vou mandar para o laboratório. É uma prótese chamada lente de contato. Essa prótese ela é feita de vidro, também conhecido como porcelana. Só que se fosse a minha filha no lugar do seu filho, eu não faria. Então por isso que eu não quero pegar o caso do seu filho. Porque se eu pegar o caso do seu filho, sabendo que ele é um usuário de cigarro eletrônico, e ele pode fumar 5 a 6 vezes mais do que ele está relatando, isso são 19 anos, né? Eu posso estar diferente para um de 14 anos, tá? Sim. Talvez o 19 estaria sozinho aqui, eu já estaria batendo papo direto com ele. Então eu não estou falando com seu filho, estou falando com ele. Você vai me perguntar, quanto tempo essa restauração vai durar? Porque, claro, o meu nicho, eu vou cobrar um valor que ele vai me questionar. Eu vou cobrar um preço que ele vai me questionar. E para eu agregar valor nesse procedimento, eu tenho que chegar para ele e falar: isso que você está usando está destruindo a sua boca e vai destruir o material restaurador que eu estou te vendendo. Não tem nada na odontologia que suporta aquilo que o dente não suportou. Cigarro eletrônico reduz fluxo salivar, aumenta transtorno de ansiedade e aumenta bruxismo, piora a qualidade de sono. Ou seja, ele está me comprando um serviço que não vai durar na boca dele. Em contrapartida, eu agora sou dentista que vendo procedimento estético para usuário de cigarro eletrônico e o meu procedimento estético não dura. Então eu sou dentista que também não sabe fazer, porque na cabeça desse paciente, daqui um ano e meio, ele está sentado na cadeira de um outro dentista e fala: quem fez essa restauração foi o Paulo. Ou seja, só me joga contra. Para te falar a verdade, demitir esse paciente para mim é investimento. Eu acho que isso da minha marca. Você falou assim, completamente o que precisa realmente ser dito. O que eu acho que acontece é que as pessoas, muitas vezes, elas precisam ouvir de alguém e não tem aquele alguém para ouvir que é a figura do médico, a figura do dentista, a figura do profissional de saúde. Seja por medo, insegurança, incapacidade, acaba não falando, né? Isso, o cigarro eletrônico é um dos exemplos, né? Existem muitas outras situações clínicas semelhantes. Então, mais uma vez, é uma questão de posicionamento, né? E de você ter segurança e domínio sobre aquilo que você vai falar para realmente expor
como um promotor de saúde, né? Como um profissional que eu estou preocupado com a sua saúde, existe maneira de você sair dessa, porque se você não sair, ó, vai ter um impacto no sono, nos dentes, na saliva, aqui, e isso pode ser catastrófico para você em pouco tempo. Então, algumas vezes eu sinto que as pessoas só estão esperando que aquilo seja falado de uma forma séria para que ele tome a consciência e num processo, que não vai ser do dia para a noite, mas num processo, fala assim, opa, ó, já me alertaram, aquele cara falou sério comigo. E isso torna, porque o jovem, principalmente, tem uma tendência, né, do inconsciente coletivo, né? Da pessoa não bebe, mas aí todos os amiguinhos estão bebendo, vou beber também. Não fumo, todos os amiguinhos estão fumando, vou fumar também porque eu preciso fazer parte daquele grupo. E se a gente não tem um profissional para ser a voz, né, de locutor da saúde para aquela pessoa, ela acaba não recebendo a informação. Então, acho que você falou muito bem, acho que o nosso papel é nos exaltarmos como promotor de saúde, Sim. desde que nós tenhamos segurança, né, para essa comunicação. Sim, e segurança financeira também, porque eu quero vender o procedimento. Uhum. Alguém deve estar me escutando aí agora atrás da câmera e pensa assim, mas PV é louco, o cara tá ali para te comprar um procedimento, você não vai vender porque ele fuma cigarro eletrônico? Como é que você vai vender um procedimento de saúde vinculado a uma boca que não tem saliva? Uma boca que prolifera bactéria mais rápido que uma boca normal. O que seria uma boca normal? Uma boca sem cigarro eletrônico. Ou seja, uma boca. Lembrando que 78% dos usuários de cigarro eletrônico no Brasil tem entre 14 e 25 anos de idade. Então nós temos uma geração inteira que está sendo destruída. Porque o cigarro eletrônico aumenta a cárie, aumenta a gengivite, aumenta a periodontite e aumenta outras doenças, inclusive o câncer bucal. Sim. Tem artigos comprovando com esofagites, gastrite, doenças gastroesofágicas, doenças pulmonares, etc. Eu te falo que essa postura, quando você se posiciona nela, aqui para o colega que está escutando, ou para a colega que está escutando, ela é mais segura, ela é mais bonita, ela é mais ética. E claro que ela é polêmica. Claro que eu também escutei de pais e mães. Falei assim, não, mas eu acredito que ele não fuma tanto quanto ele fala. Vem muito disso, a gente recebe muito disso aí. E na maioria das vezes vinculado a procedimentos estéticos. Não é vinculado a realmente a manutenção de uma saúde bucal vinculada a biofilme. Clareamento. Já procura, já tá fazendo parte desse nicho. Exato. Meu dente que não está amarelado, preocupado com a Exato. saúde. Aí eu vou falar o quê? Agora eu vou usar um clareamento, vou fazer uma técnica clareadora mais intensa, com maior concentração ou com maior número de dias em casa, porque você usa, ou seja, eu estou sendo complacente. Sim. Eu estou assinando o atestado. Eu estou dando um jeito para resolver, ao invés de fazer o que você colocou. Esse é o problema. É muito pior do que o manchamento de um dente, um escurecimento, ou influência no procedimento estético. É para a sua saúde. E essa é uma grande porta de entrada para essa mudança de hábito. Como diz o James Clear no livro Hábitos Atômicos, né, o Charles Duhigg também fala no Poder do Hábito, tem várias maneiras de você mudar um hábito. E uma delas é você estar em estado de alerta. Ou seja, alguém vai ter que alertar. Te orientou. E aí entra um outro tópico para eventualmente um novo podcast de comunicação, né? Que eu acho que existe técnica para a gente se comunicar de maneira eficiente em saúde, né? E poucas pessoas nascem com essa habilidade, com esse talento, mas que é algo, assim como quase Totalmente tudo na vida, treinável. é treinável, né? Então existe Totalmente. técnica. Então acho que é algo extremamente relevante que eu percebo a dificuldade de muitas pessoas de ter uma comunicação, eu gosto de falar esse termo, né? Comunicação eficiente em saúde. Né? Porque você tem que saber exatamente o começo, meio e fim da sua conversa para ela se tornar realmente eficiente para aquela pessoa que não vive a odontologia, não é da área da saúde ou que não compreende alguns aspectos. E isso é, como você falou, é treinável, existe técnica, a gente consegue melhorar para quem não tem. Eu conheço muitas pessoas que nasceram com um talento de uma boa comunicação sincera, verdadeira.
e a maioria que não, mas quem foi atrás, como o meu caso, acho que eu melhorei muito, progredi muito, porque eu me preocupava com a minha forma de comunicar e estudei comunicação. Não só para me comunicar com o público, mas para me comunicar com os meus pacientes, porque eu queria ser realmente mais assertivo, mais correto nas palavras, que deixasse menos arestas, menos dúvidas. Então, acho que é uma boa forma para a gente combinar um novo dia. Vai ser um prazer. Pessoal, encerrando aqui então o nosso podcast, nossa conversa com o Paulo Vinícius Soares. Um grande prazer receber você aqui. Obrigado por esse momento importante para nós aqui na nossa casa, nossa arena, que também é sua. Você está aqui desde o início. Eu sei o quanto que você torce por nós e sei também que você se sente aqui em casa, então sempre muito, muito bem-vindo. Obrigado. E lembrando a todos, se vocês gostaram do que ouviram, não deixe de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos nas suas redes sociais, para que a gente atinja cada vez um número maior de pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Obrigado. Obrigado, cara.